Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus nos dê mais de sua graça, pois nós precisamos do alimento celestial diariamente, assim como nós precisamos do alimento natural. Vamos prosseguindo a nossa jornada, buscando a perfeição. A terra será restaurada. Nós vemos, assistimos os homens renovando a terra para o plantio. Então, planta, logo tem que passar novamente a máquina, a grade, fofar a terra, colocar o calcário, fazer o exame do que ela está precisando, adubá-la para jogar a semente. Porque tudo precisa de ser renovado, restaurado. E Deus prometeu a restauração completa de todas as coisas. A terra e do homem também. Vejamos aqui Ezequiel 36, verso 16. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. O homem contaminou a terra. O pecado, através do homem, contaminou a terra. O Éden, que foi o primeiro lar do homem com a sua esposa, antes do pecado, a terra toda, e então toda a terra passou a produzir cardos e espinhos. Mas Deus prometeu restaurar. Eis que faço nova todas as coisas, um novo céu, uma nova terra. Vejam bem a restauração trazida aqui por Ezequiel neste capítulo 36, começando do 16. Israel contaminou a terra a qual o Senhor lhe deu. A herança de Israel física, Canaã, ele contaminou. Então Deus o espalhou pelas nações. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são povo do Senhor e saíram da sua terra. Quando você diz que é um filho de Deus e odeia seu irmão, você está profanando o Evangelho, porque você está mentindo. O cristão, ele tem que saber a responsabilidade dele, aonde ele vai. Israel foi esparramado pelas terras. E para onde foram, também profanaram o nome do Senhor. Mas o Senhor, misericordioso, benigno, compassivo, diz: mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi.
Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Então, quando nós somos trazidos de volta, por isso é que às vezes as pessoas não compreendem. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. É por amor ao nome do Senhor. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Então o Senhor estava profetizando ali através de Ezequiel que restauraria Israel. Então, quando ele for restaurado, olha, veja o que vai acontecer. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Mas Israel já está na terra dele, já foi restaurado? Não. Olha o que o Senhor diz. Então espalharei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Então o Senhor prometeu restaurar a terra também. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Então, o homem, quando ele vai atingindo esse encontro com Deus, ele tem nojo das suas ações pecaminosas. Ele não se vangloria dos seus feitos pecaminosos. Ele tem pavor, ele tem nojo do pecado, ele tem nojo da mentira, ele tem nojo da indecência. O homem, a mulher, então ele busca a santidade. E o Senhor diz mais, não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Bem, então Ezequiel depois viu o vale dos ossos secos. Mas não vamos entrar nisso. É a restauração que vamos falar um pouquinho. Agora vamos ao Novo Testamento, vamos deixar a outra parte por causa do tempo. Em Lucas, capítulo 4, no verso 18, nós encontramos o cumprimento de uma profecia de Isaías, capítulo 61. Quando Jesus entrou no templo e ele ensinava nas sinagogas, e chegando a Nazaré, onde fora criado, isso aqui está no verso 16, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Bom, ali já estava o cumprimento da profecia de Isaías 61. Israel
viveu sobre um ministério. Ele viveu sobre um ministério da condenação, a lei. E São Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, sobre isto. Vejamos a partir do verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vejam que a promessa era trocar o coração de pedra. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não é isso que Ezequiel escreveu também? Sobre a restauração, não é por causa da bondade de Israel, mas por causa do amor de Deus ao seu glorioso nome, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Agora, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória. E os homens poderiam caminhar por ele, mas não poderiam ser redimidos por aquele ministério da morte. A lei não poderia colocar as pessoas na vida eterna. Porque, na verdade, era o ministério da morte. Mas ele veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Mas como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Mas vem aí, tudo é um processo de transformação. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Agora, Cristo não morreu debalde. Nós falamos que o diabo ofereceu a terra para Jesus, mas Jesus sabe que a terra não é do diabo. Ele não queria essa terra, ele não quer essa terra do jeito que ele está, a terra é dele, mas quando ele tomar posse, ela vai ser transformada, vai ser restaurada, ela vai produzir frutos e não cardos, não espinhos. E quando o homem também é transformado, os frutos que ele passa a produzir são os frutos do Espírito e não os frutos da carne. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia de falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Olha, tudo que é terreno é transitório. O que permanece é o invisível. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Porque é necessário. Você vai compreender isso em a carta aos Romanos 9, Hebreus também 9. Aquilo era transitório, teve que passar. O único ministério que permanece é o da vida de Cristo. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Agora, é por capacidade própria que nós vamos atingir a perfeição, sermos transformados? Não, pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus. E em Filipenses 3:20, nós encontramos isto. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A terra será transformada? Sim. O pecado será extinto? Sim. Então a terra transformada não produzirá cardos, não produzirá espinhos. Enquanto estamos na carne, não podemos agradar ao Senhor, estamos ausentes do Senhor. Mas quando formos completamente transformados, conforme lemos em Filipenses 3:20, 21, então nós estaremos sempre com o Senhor. E nós não teremos mais que lutar contra o pecado, porque o pecado estará sendo extinto. E nós estaremos transformados por completo. Amemos isto, meus irmãos, desejemos isto, ou desejamos isto, nós desejamos isto, esse dia glorioso dessa transformação gloriosa. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê esse entendimento para estarmos anelando, desejando a vinda do Senhor, a transformação dos nossos corpos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, busque estar longe do pecado que corrompe os bons costumes. Deus vos abençoe. Amém. Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar e aqui caminhar em amor. Se por tribulação eu tiver que passar, me protege, ó bom Criador. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma deseja em teu reino viver. Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar aos teus pés em constante oração. Guarda meu coração para nunca pecar, faz-me andar sempre na retidão. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma deseja em teu reino viver. Eu desejo